Personagem de hoje, Elias. Elias, já ouviu falar algo sobre ele? Sim. Para. Elias do Golias? É isso? Não? Vou lembrar. Não lembro também não. Eu sou até evangélica, mas eu esqueço. O meu neto sabe tudo. Tudo que tem na Bíblia ele sabe. Ele fala tudo comigo. Elias foi um grande profeta na Bíblia que fez o povo saber quem era Deus e quem era Baal. É o que acontece hoje, as pessoas não conhecem o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então Elias chamou as pessoas para um desafio, e nesse desafio ele disse assim, que molhou o altar, né, com água, com alguma coisa que era impossível, e água na época também era um tesouro. Então nessa mensagem ele mostrou o sacrifício, a fé, né, e a ousadia de crer num Deus vivo, que falta para muitos cristãos aí. Elias. Elias, sim. Quem foi Elias? Rapaz, sei não. Olá, eu sou o pastor Wellington, no quadro Quem é Quem na Bíblia. Hoje nós vamos falar de um dos maiores personagens, um dos grandes profetas, que se chama Elias, o profeta Elias. O nome dele, Elias, significa Deus é Jeová. Talvez você vai pensar assim, mas Elias não é Eliseu? Eliseu não é Elias? Não, são duas pessoas distintas, porque tem muita confusão. Há milagres de Elias que a gente joga para Eliseu e milagre de Eliseu que a gente joga para Elias. Tem muita confusão, mas eu quero explicar quem é o profeta Elias. Elias, lá no texto citado em 1 Reis capítulo 17, quando há a introdução sobre o nome dele, ele é um tesbita e ele é um dos profetas que Deus levanta na época de um dos piores reis que Israel já teve, chamado Acabe. E sabe como que se chamava o nome da mulher de Acabe? Assuste. O nome da mulher dele era Jezabel. Você já deve ter ouvido dela, né? E eu tenho certeza que você ouviu falar muito mal. Elias foi levantado pelo Senhor para profetizar contra a maldade do povo de Israel. Naquela época já havia acontecido a divisão entre o reino do norte, que era Israel, que ficaram 10 tribos, e o reino do sul, que era Judá e Benjamim, 2 tribos. E ele profetizou especificamente para o reino do norte, que naquela época tinha como rei, como eu já citei, Acabe e Jezabel. Elias, ele foi levantado por Deus para profetizar sobre uma seca que aconteceu naquela época durante 3 anos. E naquele período, Deus o manda uma viúva. Isso mesmo, meu irmão. Olha para você ver. Deus manda o profeta procurar uma viúva de Sarepta, onde Deus falou com ele, lá aquela viúva vai te sustentar. Imagina só, se eu fosse Elias, talvez eu falaria, Deus, uma viúva, ela tem que ser sustentada e eu vou sustentá-la? Misericórdia. Mas Deus havia já programado algo sobre aquela mulher. E quando ele chega, aquela mulher o recebe com muita graça, mas ele pede para ser sustentado por ela. E ela fala que só tinha um pouquinho de pão, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha e de azeite, que faria um pão para ele e para ela e para o filho e morreria. Mas ele fala, faça para mim primeiro, e ela assim o fez. E aquela mulher confiou, e Deus a sustentou durante todo o período daquela seca. No outro episódio, Elias está no Monte Carmelo, onde ele vai fazer, juntamente a 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, que era considerada uma deusa, né? Baal era considerado um deus macho e Azera considerada uma deusa. Então são 850 profetas que naquele monte ele faz um desafio. Vamos ver qual Deus que responde com fogo. Por incrível que pareça, aqueles homens acreditaram que Baal e Azera iriam responder com fogo. Mas como nós vemos na história, eles ficaram durante o dia inteiro tentando fazer com que fogo caísse dos céus e consumisse o holocausto deles, mas não aconteceu. E Elias ora a Deus e vem fogo do céu e consome o holocausto dele, toda a água, e acontece um grande milagre ali naquele local. Posteriormente a isso, Elias ele vai e mata todos esses profetas. Sim, falsos profetas, uma vez que Jezabel havia matado todos os profetas do Senhor.
E um outro texto muito interessante que nós encontramos é quando Elias está lá no Monte Horebe. Quando após esta morte dos profetas de Baal e Azera, ele agora vai fugir de Jezabel quando ela fala que vai mandar matá-lo. Gente, um homem igual Elias, um profeta de Deus fugindo de uma mulher, misericórdia, né? Mas muitas vezes o diabo ele nos afronta quando nós saímos de uma grande batalha, ele vai nos afrontar. E naquele momento Elias vai pedir para si a morte e ele esconde numa caverna em Horebe. Mas o Senhor vira para ele e fala assim: Elias, o que faz nessa caverna? E Deus manda ele sair da caverna e Deus fala para ele continuar o propósito que ele tinha. E um deles era colocar Eliseu, agora sim Eliseu entra em cena, colocar Eliseu como seu sucessor. E a partir daquele momento, ele convida Eliseu para andar com ele. E se Eliseu o visse subir, Eliseu receberia unção dobrada do seu espírito. E isso realmente acontece. E ele é levado aos céus num carro de fogo. Isso mesmo. Como foi, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Aconteceu porque a Bíblia diz e a Bíblia declara que ele está no céu, aguardando um dia onde ele vai voltar juntamente com outro profeta. No livro de Apocalipse relata isso como uma das duas testemunhas mártires que vai profetizar durante 3 anos e meio para a restauração de Israel. Deus te abençoe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.